Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós já falamos sobre os capítulos anteriores, estão dentro do canal ali, até o capítulo 6. Vamos dar sequência, então, com o capítulo 7 e vamos estar falando dos demais capítulos ao decorrer do mês subsequente. Vos convido a olhar os anteriores, entrar no contexto da história do Evangelho que fala sobre a vida de Jesus. Antes de entrarmos de fato no texto, eu agradeço a Deus por todas as coisas e te convido a se inscrever se você não está inscrito nesse canal, a compartilhar os vídeos, dar o like e postar o seu comentário, assim alcançamos mais pessoas, alcançamos mais vidas. Amém? Vamos entrar de fato no texto. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aí os primeiros versículos do capítulo 7. Dizem assim: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras. Quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Amém? Você veja que aqui o texto cita que os fariseus mandavam o povo lavar as mãos antes de comer para purificação, assim como eles entendiam que a lei dizia no passado. De fato, Jesus vai no versículo 6 ali e responde: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Você veja que Jesus não desmerece em nenhum momento a lei ou os profetas do Antigo Testamento, citando inclusive eles aqui, para dizer que isso iria acontecer, que os que deveriam ensinar a lei, fariseus, escribas, cercavam Jesus para tentar complicar a vida de Jesus e tentar mostrar que ele estava equivocado, quando na verdade quem estava equivocado eram eles, que ensinavam coisas que não era condizente com o que a lei dizia, ou seja, eram ensinamentos seus, humanos. Eles ensinavam que a purificação exterior era muito importante para a purificação da alma e valorizavam isso ao ponto de dizer que era muito mais importante você ter uma mão limpa, ter um alimento limpo, do que o próprio interior estar limpo. Ou seja, Jesus explica que não é o que entra que vai purificar ou não purificar a nossa alma, mas sim o que sai. O que sai do nosso coração, que é o que sai do nosso pensamento. Então, o alimento que a gente ingere, por exemplo, ele não tem esse poder. Ele entra, vai para o estômago e acaba saindo. A impureza toda do alimento sai, o que é puro fica e serve para o nosso corpo, mas não para a nossa alma, em síntese. Aí, ele cita algo muito importante aqui. Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Ele diz aqui no versículo 9 que ele sempre arranja uma maneira de, vamos dizer, manipular os ensinamentos da palavra de Deus a seu próprio prazer, ao seu próprio benefício, a sua própria maneira. Cita como exemplo a lei que fala sobre o Corban, que é você ofertar, oferta um bem secular, dedica ele a Deus. Mas a oferta desse bem secular, a dedicação desse bem a Deus, não significa que você não possa mais utilizar em favor de outro. Ou seja, por exemplo, os pais ali, o Antigo Testamento, através de Moisés, da lei dada a ele, diz que nós devemos ter o cuidado com os nossos pais. Mas se eles ofertavam um bem a Deus, eles não usavam isso aí mais para nada, mesmo que eles continuassem usufruindo por seu bem comum. Não servia mais para nada. Se um pai precisasse, necessitado, alguém precisasse deste bem para usufruir, porque não tinha, por exemplo, uma casa, eles não poderiam ofertar uma habitação ali, porque já estava ofertada a Deus. Mas eles podiam utilizar. Então, Jesus mostra como eles estavam sendo hipócritas, e desviando o real sentido da lei a seu favor. Aí ele explica, mais adiante, como já falamos, o que significa essa impureza. E ele diz no versículo 17: quando Jesus se afastou da multidão, entrou em casa. Seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Ele explicou primeiro ao povo, chamou o povo e disse: o que entra não tem esse poder
de impureza. Os alimentos nem têm esse poder, mas ele explicou aos discípulos em particular porque parece que os discípulos não entendiam as coisas. E ele precisava dar um ensinamento a mais a eles, né? Então Jesus aqui, ele veja que ele debate com os fariseus, escribas, ensina o povo, né? E agora em particular ensina os discípulos. Ele tem palavra para todos. Jesus, ele consegue alcançar todas as classes sociais, né? E a mesma palavra, de uma maneira muito sábia, é explicada a todos de uma maneira diferente para que atinja o coração de todos. Aos escribas, fariseus, ele fala a verdade, é uma forma mais dura. Ao povo, ele vai direto no ponto, uma forma mais simples para que o povo entenda. E aos discípulos, ele já diz com mais firmeza. Vocês parecem que não entendem nada, então eu vou explicar a vocês de uma outra forma, né, mais detalhada, porque eles têm a incumbência de depois proliferar a palavra de Deus. Aí ele vai lá e diz, né, no versículo 21, no 20, ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura. O que sai. E aqui eu faço questão de ler, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Veja só o que torna uma pessoa impura de fato: a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Tudo vem de dentro e quando posto para fora, quando externado, faz com que as pessoas fiquem impuras e prejudica outras tantas pessoas. Esse é o verdadeiro cuidado que devemos ter, né, ao nós estarmos transformando nossa vida por pensamento de Cristo, né? Amém? Ele segue o texto, né, vai para terras estrangeiras. Chega até ele uma mulher estrangeira, sírio-fenícia, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Veja que aqui temos uma discriminação sendo posta, né, como forma de alerta, porque ele estava em terras estrangeiras e ainda por cima era uma mulher, e o judeu desconsiderava ambos, por ser pagãos de terras estrangeiras e por ser mulher. Então ela pede ali que a sua filha seja liberta, e Jesus diz: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. De fato, esse pensamento reflete, né, a realidade que estava no pensamento do povo judeu, né? Primeiro, vamos nós, né, porque nós somos melhores, porque nós subimos a lei, eles não sabem, eles não praticam, eles são pagões, e ela ainda por cima é uma mulher. Então, não é certo tirar e jogar para os cachorros, né, simbolizando que até eles viam essas pessoas estrangeiras como se fossem até cachorros. Não tinham valor nenhum, mas ela diz de uma forma muito sábia: até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair, né? Um grande ensinamento que Jesus logo então disse: vá, sua filha vai ser curada, vai ser liberta. Ela demonstrou aí um pensamento que todos nós devemos ter de compaixão e tirar a discriminação, seja qual for dos nossos corações, né? E por causa dessa resposta, o demônio saiu da sua filha. Então segue a jornada de Jesus e ele cura um surdo e mudo, né? O que me chama a atenção é que ele continua pedindo que não divulguem o que ele está fazendo, né? Porque não é o momento ainda, né? Mas mesmo assim a multidão, ela está extremamente eufórica, contente, alegre com tudo que está fazendo. É impossível não divulgar o que Jesus faz. E ele segue então operando maravilhas, ensinando, né? E até hoje seus ensinamentos servem para nós, né? É isso que nós temos o intuito de falar e de mostrar, que se nós nos voltarmos para Cristo, né, as coisas que operavam lá ainda são operadas hoje. Amém? Que Deus continue abençoando nossas vidas. Nós vamos estar dando sequência mais adiante nos demais capítulos, né? Vos convido a continuar conosco, acompanhando esses estudos. E não se esqueça de se inscrever, se não está inscrito, e compartilhar o vídeo para que possa alcançar outras almas. Em nome de Jesus. Amém.